Capítulo 11. Reconexão e exercícios inspirados na neurologia para mudar seu estilo emocional. O que você leu até aqui sobre a descoberta do estilo emocional, sua origem na infância e a descoberta dos padrões cerebrais que determinam sua posição em cada uma das 6 dimensões reflete minha jornada científica. Movida pela convicção de que as emoções merecem lugar de destaque no estudo da mente, assim como os pensamentos. Embora essa não fosse minha intenção original, descobri que cada pessoa é uma combinação das dimensões resiliência, atitude, intuição social, autopercepção, sensibilidade ao contexto e atenção. Uma mescla única que descreve o modo como percebemos o mundo e como reagimos a ele, nos relacionamos com as pessoas e enfrentamos a corrida de obstáculos que é a vida. Minha carreira culminou nos estudos inspirados pelos experimentos com praticantes de meditação experientes que descrevi no capítulo anterior. E que demonstraram que temos a capacidade de viver nossa vida e treinar nosso cérebro de modo a modificar a posição em que nos encontramos nas 6 dimensões do estilo emocional. E é isso que vamos fazer agora. Como mencionei no capítulo 1, existem alguns estilos emocionais, alguns pontos em cada uma das 6 dimensões, que simplesmente tornam a vida mais difícil e dolorosa do que deveria ser. É claro que não estou argumentando que todos deveriam tentar se mover para o ponto médio de cada dimensão. Já conheci muitas pessoas produtivas, criativas e fascinantes que abraçaram sua visão sombria da vida, sua hipersensibilidade ao contexto, sua falta de resiliência e sua autopercepção aguçada, pessoas que jamais conseguiriam nem mesmo se imaginar com um estilo emocional ligeiramente diferente. Mesmo que essa descrição se aplique a você. Ainda que de forma aproximada. Mesmo que você queira manter as qualidades pessimistas, neuróticas e sensíveis que tanto o caracterizam, é possível que você queira modificar sua dimensão de atenção ou algum outro aspecto do seu estilo emocional. Se isso estiver prejudicando sua capacidade de se relacionar e atingir os seus objetivos. Outra razão para modificar seu estilo emocional é que alguns pontos em cada uma das 6 dimensões são mais úteis em determinadas situações que em outras. Você talvez considere que uma atitude negativa e pessimista o faça trabalhar de forma mais diligente. Esse trabalho está horrível, por isso vou me dedicar completamente a ele e cancelar todos os meus outros compromissos desta semana. Por outro lado, pode achar que uma atitude mais positiva funcione melhor em situações sociais. Sei que posso brilhar nessa festa, vamos lá. Nesse caso, a capacidade de regular seu estilo em cada uma das dimensões segundo sua própria vontade lhe permitirá responder a cada situação da forma mais eficaz. Isso é possível. Ao menos em parte. Podemos modificar o nível de concentração da nossa atenção. Podemos ajustar a rapidez ou a lentidão com que nos recuperamos das adversidades. Podemos regular nossa atitude, enxergando alguns copos como meio cheios, outros como meio vazios. Por fim, podemos treinar nosso cérebro para ser mais socialmente intuitivo, autoperceptivo e sensível ao contexto. É claro que existem limites para essa mudança. Por não sabermos do que a plasticidade do cérebro é capaz. Não posso prometer que você conseguirá passar, por exemplo, de um extremo da dimensão para o outro, transformando-se de Cassandra em Poliana, mas acredito que possa saltar vários pontos em qualquer uma das 2 direções. Isso é importante, pois nenhum extremo do espectro é necessariamente melhor ou pior que seu oposto. Mais uma vez, tudo depende de quem você é, do que funciona na sua vida, dos seus valores e das circunstâncias externas. Conheço uma enorme quantidade de acadêmicos que acreditam firmemente que o fato de estarmos contentes, de termos, na terminologia do estilo emocional, uma atitude positiva, é sinônimo de sermos ingênuos, tolos e desatentos. Mesmo que você não chegue a abraçar o extremo negativo da dimensão atitude, precisa ter cuidado com o que deseja. Embora a maioria das pessoas provavelmente prefira avançar para o lado positivo, fortalecendo sua capacidade de sustentar o tipo de emoção que o caracteriza, uma atitude positiva demais pode ser extremamente inadequada, causando problemas. Indivíduos que têm uma atitude extrema e persistentemente positiva muitas vezes se veem incapazes de adiar as coisas que lhes trazem satisfação. Sentem dificuldade de avaliar as situações de forma realista. E seu otimismo excessivo pode levá-los a tomar decisões pouco sensatas. Não tem problema se eu comer este pedaço de bolo. Só vou precisar passar mais tempo na academia amanhã, ou adorei este par de sapatos. Acho que vou comprá-lo, mesmo que ultrapasse meu orçamento. Talvez eu consiga trabalhar umas horas extras neste mês.
com atitudes desse tipo, são incapazes de resistir às tentações imediatas a fim de atingir um objetivo mais distante. Essencialmente pela mesma razão, eles podem ter dificuldade em aprender com os próprios erros e sua atitude positiva os leva a ver o erro e suas consequências como algo sem grande importância. E assim eles não absorvem suas lições. Não consegui ser selecionada para aquela vaga para a qual fui entrevistada, aparentemente por não mostrar muito entusiasmo. Mas tenho certeza de que o próximo entrevistador não vai ligar para isso. Descobertas recentes sugerem que algumas pessoas com altos níveis de emoções positivas também tendem a adotar comportamentos arriscados, como o consumo excessivo de álcool e comida e o uso de drogas. Também são mais propensas a não levar a sério possíveis ameaças, pois sua atitude despreocupada as torna cegas diante do perigo. Por outro lado, uma atitude excessivamente negativa pode acabar com a motivação e arruinar a vida social de uma pessoa, além de sua carreira. Por pensar que nada de bom irá acontecer, ela corre o risco de desistir de sua vida amorosa e profissional antes mesmo de tentar. Da mesma forma, à primeira vista pode parecer que é sempre bom termos uma alta autopercepção. Afinal, quem não quer compreender por que está sentindo o que está sentindo e o que seu corpo está tentando lhe dizer? Porém há incontáveis eventos que, embora ocorram dentro de nosso cérebro e corpo, nos são completamente desconhecidos. Isso não é necessariamente ruim. Não queremos estar cientes de todas as operações mentais necessárias para produzir uma frase gramaticalmente correta. Se isso ocorresse, jamais conseguiríamos dizer qualquer coisa que fosse. Talvez não seja bom nem mesmo estarmos cientes de todos os sinais corporais associados às emoções. Se eles forem intensos, como picos de pressão arterial e de frequência cardíaca, poderão nos arrebatar, interferindo em nossa capacidade de pensar e de enxergar com clareza. E certamente não queremos estar cientes dos sinais cerebrais que regulam a respiração e a função cardíaca, pois a torrente de informações iria abafar todo o resto. Como exemplo de autopercepção excessiva, cito as pessoas que detestam o contato da lã ou de materiais sintéticos com a pele, alegando que essas roupas lhes provocam a sensação de que têm insetos rastejando pelo corpo. E você talvez conheça alguém que afirme ser completamente incapaz de comer certo tipo de alimento porque o deixa inchado, enjoado ou grogue. Essa hipersensibilidade, em vez de indicar um comportamento neurótico destinado a chamar a atenção, pode ser efeito de uma autopercepção extrema, uma grande capacidade de perceber sensações na pele ou no trato digestivo. A natureza teve boas razões para nos fazer inconscientes de muito do que ocorre dentro de nós. Os indícios científicos da plasticidade de algumas dimensões são mais fortes que os de outras. Consequentemente, o mesmo ocorre com as evidências do efeito de certas formas de treinamento mental sobre a posição em que uma pessoa se encontra nas dimensões. São necessárias novas pesquisas para identificar a forma ideal de treinamento para cada pessoa. Porém estamos nos movendo na direção certa, rumo às intervenções comportamentais inspiradas na neurologia, isto é, as formas de treinamento mental que, por afetarem os padrões de atividade cerebral e os circuitos neurais específicos que existem na base das 6 dimensões do estilo emocional, podem modificar o estilo de cada pessoa. Embora meu trabalho tenha se concentrado nas bases cerebrais do estilo emocional, mudar sua posição em uma ou em todas as dimensões não é a única opção. Em vez de modificar seu estilo emocional para que ele se ajuste com mais perfeição à sua realidade, você pode mudar seu mundo, seu ambiente imediato e o modo como você estrutura sua vida, para que ele, sim, seja mais adequado ao seu estilo emocional. Tomemos como exemplo o caso de Mike, o adolescente autista que apresentei no capítulo 7. Ele minimiza sua necessidade de interagir com os outros, reduzindo, assim, a pressão que a presença de outras pessoas gera sobre sua amígdala hiperreativa. Assim também uma pessoa que não seja particularmente sensível ao contexto social e que, portanto, tenha dificuldade para se comportar de forma apropriada nas diferentes situações do dia a dia poderá arrumar um emprego que lhe permita trabalhar em casa. Dessa forma, ela não teria que ajustar seu comportamento e a conduta sempre que o entorno social se modificasse. Como quando vai de casa para o trabalho. Algo que seu hipocampo não tem muita facilidade em fazer. E alguém que se situe no extremo de recuperação lenta da dimensão resiliência pode escolher uma ocupação que raramente o obrigue a confrontar crises, protegendo-se, portanto, das consequências de um córtex pré-frontal preguiçoso. Estando consciente de seu estilo emocional, você poderá adotar uma vida que se ajuste a ele. Entretanto, esse ajuste nem sempre é possível,
pois não necessariamente conseguiremos arrumar uma ocupação que nos permita trabalhar em casa, muito menos fazer uma grande mudança de carreira. E, mesmo que consigamos mudar nosso entorno físico e social, os benefícios poderão ser limitados. O trabalho que supostamente iria nos livrar da necessidade de enfrentar crises constantes, ajustando-se, por conseguinte, à nossa falta de resiliência, não nos protegerá de crises pessoais das quais simplesmente não podemos fugir, seja a morte de uma pessoa amada, seja uma catástrofe natural, seja uma doença. Por outro lado, o ato de mudarmos nosso estilo emocional, ajustando a máquina neural na qual ele se baseia, promete gerar mudanças mais duradouras. Pensando nisso, apresentarei a seguir sugestões específicas sobre como construir um mundo de trabalho e de relacionamentos que fortaleça seu estilo emocional e seja adequado às suas fraquezas. No entanto, irei me concentrar especialmente em modificar a posição em que você se encontra em cada uma das 6 dimensões, afetando sua base neural. É a diferença entre ler livros impressos numa fonte grande e fazer uma cirurgia ocular a laser. Você talvez queira voltar aos questionários que preencheu no capítulo 3, para se lembrar da posição em que se encontra em cada dimensão. Esse será o ponto de partida. Daí em diante, existem maneiras de alterar seu estilo e de modificar seu ambiente para que se ajuste melhor a ele. A atitude. A decisão de tornar sua atitude mais positiva ou negativa não depende apenas de saber se sua posição atual lhe provoca uma depressão de baixo grau, ou pior, ou se ela irrita seus amigos e colegas, que não suportam sua visão excessivamente otimista do mundo. Uma atitude positiva demais, como já mencionei, também afeta sua capacidade de aprender com os erros e de adiar a gratificação imediata em favor de uma recompensa maior no futuro. De fato, a incapacidade de postergar a gratificação é a marca característica de uma atitude extremamente positiva. O ato de modificar seu estilo na direção do lado negativo irá resolver ambos os problemas. O oposto disso, ou seja, uma atitude excessivamente negativa, pode acabar com sua motivação e destruir sua capacidade de sentir alegria com seus relacionamentos, de forma que adotar uma atitude mais positiva poderá melhorar a visão que você tem do mundo. Afirmei no capítulo 4 que uma atitude positiva indica alta atividade no estriado ventral, mais especificamente, no núcleo accumbente, situado no interior do estriado ventral, que processa a sensação de gratificação. No pálido ventral, também interconectado com o estriado ventral e extremamente sensível ao prazer hedonista, e no córtex pré-frontal, que, exercendo sua função de planejamento, ajuda a sustentar a atividade no núcleo accumbente. Uma atitude negativa indica baixa atividade nessas regiões e conexões mais fracas entre elas. Tendo em vista a popularidade dos livros e dos sites que prometem segredos para ter mais felicidade, suponho que a maioria das pessoas queira aumentar sua capacidade de sustentar emoções positivas, em vez de deixar que a tristeza tome conta de sua vida. Isso significa aumentar a atividade no estriado ventral ou no córtex pré-frontal, ou em ambos, e melhorar a força da conexão entre os dois. Uma das funções fundamentais do córtex pré-frontal é o planejamento. Assim, você poderá fortalecê-lo da mesma forma como fortalece seu bíceps e exercitando-o. Quando se vir numa situação na qual se sinta tentado por uma recompensa imediata, mas souber que a escolha mais inteligente, segura ou saudável é esperar por uma gratificação futura de mais valor, pare e se concentre na recompensa futura. Por exemplo, ao olhar para o bolo que preparou para o lanche, em vez de provar só um pedacinho de manhã, invoque a imagem mental do lanche. Veja-se levando o bolo para a mesa. Imagine a sensação de culpa por já estar comendo o segundo pedaço. Visualize sua cintura ou seu nível de colesterol. Agora, imagine-se se deliciando com o bolo junto da família ou de amigos, sem culpa nenhuma, por saber que não comeu demais. Se necessário, arrume uma distração que desvie sua atenção do bolo às 3 da tarde. Essa estratégia fortalece a função de planejamento do córtex pré-frontal, fazendo visualizar um resultado futuro mais positivo. O que vou sugerir a seguir pode parecer tão insano quanto dizer a um alcoólatra que passe algum tempo num bar, mas aí vai, procure situações nas quais exista uma recompensa imediata e resista a elas. No começo, não exagere. Se quiser resistir ao canto da sereia das compras, vá a algum lugar sem o cartão de crédito ou de débito, levando apenas algum trocado. Então pratique a resistência àquilo que a loja está lhe oferecendo, o que será facilitado pelo fato de que, de qualquer forma, você não poderá fazer a compra impulsiva. Focando-se nos benefícios de usar o dinheiro que economizou para, por exemplo,
pagar um curso para seu filho ou quitar uma prestação da casa, você fortalecerá sua resistência, exercitando o córtex pré-frontal e o estriado ventral, para quando surgirem promessas de gratificação imediata mais tentadoras. Pratique todos os dias durante cerca de 15 minutos, visualizando a recompensa futura. Seguindo esse exemplo, depois de ter fortalecido sua capacidade de se concentrar na recompensa postergada, passe a levar o cartão de crédito quando for à loja. Não fique com raiva de si mesmo se cair em tentação de vez em quando. Você até pode se fazer certos agrados. A ideia é, e exercitando sua capacidade de planejar o futuro, você fortalece seu córtex pré-frontal e sua conexão com o estriado ventral. Mas não deixe de se recompensar no futuro. Depois de ter economizado o que gastaria em uma compra impulsiva e de ter usado esse dinheiro para uma necessidade real, sinta-se livre para comprar o item desejado. Dessa forma, estará treinando o cérebro para acreditar que o futuro imaginado chegará um dia. Concentre-se em diferentes recompensas a longo prazo em dias diferentes. Por exemplo, recompensas de saúde, econômicas e nos relacionamentos. Pratique esse exercício diariamente durante uma semana e descubra se ele fez alguma diferença. Embora não possa observar o próprio cérebro para saber se as conexões entre o córtex pré-frontal e o estriado ventral foram fortalecidas, se perceber que consegue reavaliar com mais facilidade os benefícios relativos de uma gratificação imediata, em comparação com outra a longo prazo, rejeitando a primeira, é muito provável que seu cérebro tenha se modificado. E o resultado final do exercício será uma capacidade maior de sustentar emoções positivas. Outro exercício para fortalecer as conexões entre o córtex pré-frontal e o estriado ventral é uma técnica chamada terapia do bem-estar, criada por Giovanni Fava, da Universidade de Bolonha, destinada a promover os componentes do bem-estar: a autonomia, o domínio do ambiente, as relações interpessoais positivas, o crescimento pessoal, o propósito na vida e a autoaceitação. A terapia do bem-estar comprovadamente move as pessoas para o lado positivo da dimensão atitude, melhorando sua sensação de bem-estar e permitindo que sustentem por mais tempo as emoções positivas. Embora não tenham sido feitos exames cerebrais antes e depois da terapia, tendo em vista tudo o que sabemos sobre os circuitos cerebrais relacionados com esses componentes, é muito provável que a terapia do bem-estar fortaleça o córtex pré-frontal e suas conexões com o estriado ventral. Faça estes 3 exercícios todos os dias, durante uma semana. 1. Escreva uma característica positiva que observe em si mesmo e uma de alguém com quem interage constantemente. Repita o processo 3 vezes por dia. O ideal é que você escreva uma característica diferente a cada vez, mas se tudo o que conseguir pensar sobre seu colega de escritório é que ele é prestativo, tudo bem. 2. Expresse gratidão regularmente. Preste atenção nos momentos em que diz obrigado. Fite os olhos da pessoa a quem está agradecendo e tente experimentar uma sensação de gratidão genuína. Escreva um diário e, ao final do dia, anote os momentos específicos em que sentiu uma conexão genuína, ainda que breve, com outra pessoa durante o ato de expressar sua gratidão. 3. Elogie os outros com frequência. Mantenha-se atento às oportunidades de fazê-lo, um trabalho bem feito por um colega no escritório, um belo jardim cultivado por um vizinho ou até o belo casaco de um desconhecido. Fite os olhos da pessoa que você estiver elogiando. No seu diário, anote os momentos específicos em que sentiu uma conexão genuína com alguém que tenha elogiado. Depois de uma semana fazendo esse exercício, passe algum tempo refletindo sobre as mudanças que observou no seu estilo de atitude. É muito provável que descubra que suas emoções positivas estão durando um pouco mais e que seu otimismo aumentou. À semelhança do que ocorre com o exercício físico, você provavelmente precisará manter uma rotina. Quando sua atitude se tornar positiva ou negativa, dependendo do que for seu desejo, é importante sustentar um nível de exercício suficiente para manter sua atitude no ponto ideal para você. Se, em vez de adotar uma atitude mais positiva, você quiser passar para o lado mais negativo dessa dimensão, seu objetivo será reduzir a atividade no núcleo accumbente ou no estriado ventral, ou em ambos, ou ainda enfraquecer as conexões entre eles. Se estiver se sentindo otimista demais, tendo uma atitude tão positiva que deixa de ser realista, deverá visualizar possíveis resultados negativos. Se estiver pensando em comprar um produto caro, passe algum tempo refletindo sobre as possíveis consequências negativas dessa escolha. Por exemplo, se estiver tentado a comprar um carro novo e estiloso,
mesmo que o atual funcione muito bem. Escreva tudo o que poderia dar errado com o carro novo ou diminuir seu encanto. O fato de sofrer uma enorme depreciação assim que deixar de ser 0 km, o cuidado que deverá ter quando dirigir ou estacionar para evitar o menor arranhão. As prestações mensais que o obrigarão a cortar despesas com outras coisas que lhe dão prazer. Se, em vez de praticar os exercícios que mudarão as bases da sua dimensão atitude, você precisar apenas de uma solução rápida, poderá modificar o seu ambiente para se ajustar à sua posição neste espectro. Se estiver tentando passar ao lado positivo, procure encher seu espaço de trabalho e sua casa de lembretes alegres, otimistas e gratificantes de momentos felizes e de pessoas que deem sentido à sua vida, como fotos de amigos queridos ou de lugares que você associa a uma forte sensação positiva. Mude as fotos com frequência, uma vez por semana, para não se acostumar a elas. Você pode manter as pessoas e os lugares, basta escolher fotografias diferentes. Se, em vez disso, quiser reduzir sua atitude positiva, poderá encher sua casa e seu espaço de trabalho de lembretes de ameaças ao seu bem-estar, como descrições de desastres naturais ou notícias sobre problemas ambientais e econômicos. À semelhança do que fez Mike, que acomodou seu ambiente para conseguir funcionar melhor apesar de seu autismo. Você também pode modificar seu mundo para não se ver prejudicado pelo seu estilo de atitude. O primeiro passo é encontrar pessoas que pensem como você. Não há sensação mais desconfortável que a de ser extremamente negativo em meio a um grupo de otimistas, ou a de ser poliana em meio a pessoas que vivem apavoradas. Além disso, tendo em vista que as pessoas situadas no extremo negativo da dimensão atitude costumam afirmar que sentem baixos níveis de energia, arrumar uma ocupação não muito exigente que não se estenda para além do horário normal de trabalho pode ser útil. Para alguém de atitude negativa, ter que trabalhar com algo atrelado a prazos, como no mercado financeiro ou no jornalismo, é garantia de infelicidade. Além disso, você talvez se encontre numa ocupação que recompense o ato de ver o pior em cada pessoa ou situação, como no ramo da segurança ou escrevendo poesia depressiva. Autopercepção. A ignorância nem sempre é uma bênção. O fato de ser cego e surdo diante do que seu corpo está tentando lhe dizer pode fazer com que você não perceba sinais de doenças, seja uma febre que indica uma infecção, seja um aperto no peito que pressagia um infarto. Um estilo autoignorante também tem consequência nos relacionamentos, e se você não perceber que sua pressão está subindo e que seu coração está acelerado pelo fato de estar com raiva, não terá possibilidade de optar por fazer uma caminhada que o acalme antes de uma reunião importante, de um encontro com a professora de seu filho, do retorno para casa durante a hora do rush ou de qualquer outra coisa que, ao ser feita, possa ser fortemente afetada por essa raiva. Por outro lado, uma autopercepção extrema conduz à hipocondria e aos ataques de pânico, e também a uma paralisia na sua vida emocional, se você se vir constantemente cercado de mensagens sobre seu estado mental e corporal. A vida pode ficar muito difícil. No capítulo 4 expliquei que pessoas com altos níveis de autopercepção, emocional ou física, têm maior ativação na ínsula, ao passo que aquelas com pouca autopercepção têm menor ativação. Nos casos extremos, níveis ultraelevados de atividade na ínsula parecem estar associados a uma hiperpercepção de qualquer mudança ínfima na frequência cardíaca ou na respiração, o que ocorre às vezes na síndrome do pânico. Assim, para passar para o lado autoperceptivo dessa dimensão, você precisará aumentar a ativação da sua ínsula, e, para reduzir sua autopercepção, terá que diminuir a atividade de sua ínsula. Graças às pesquisas sobre a síndrome do pânico, sabemos um pouco sobre como reduzir a atividade na ínsula, que nos torna excessivamente autoperceptivos. O tratamento mais validado para a síndrome do pânico é a terapia cognitivo-comportamental. Nela, os pacientes aprendem a reenquadrar ou reavaliar o significado de seus sinais corporais internos. Por exemplo, se sentir uma dor no peito ou outra sensação que interprete como um sinal de perigo, diga a si mesmo que existem muitas sensações perfeitamente inócuas, e que essa provavelmente é uma delas. Esse tipo de reavaliação cognitiva, por diminuir a atividade da ínsula, geralmente reduz consideravelmente os sintomas do pânico. Em vez de reduzir sua autopercepção do próprio corpo, dos pensamentos e dos sentimentos diminuindo a atividade da ínsula, você também pode reduzir a reatividade do resto do seu cérebro aos sinais enviados pela ínsula. A ideia básica é alterar sua relação com os próprios pensamentos, emoções e sensações corporais, de modo a não ficar preso num ciclo vicioso interminável, que o faça saltar à conclusão de que um aspecto do que está sentindo anuncia desgraça.
O truque é evitar que sua mente fique ruminando pensamentos em resposta a esses sinais internos. Assim, em vez de modificar a autopercepção excessiva vinda da ínsula, a ideia é reduzir a atividade da amígdala e do córtex orbitofrontal, que formam um circuito destinado a dar valor emocional aos pensamentos e às sensações. Reduzindo a atividade desse circuito, o cérebro pode começar a perceber os pensamentos, as sensações e as emoções de forma menos crítica e histérica, de modo que você não se veja preso em sua tagarelice interna. Você ainda será muito autoperceptivo, mas não de forma debilitante. Uma das maneiras mais eficazes de reduzir a ativação da amígdala e do córtex orbitofrontal é por meio da meditação da consciência plena. Nessa forma de treinamento mental, você procurará observar os próprios pensamentos, sentimentos e sensações momento a momento e de maneira crítica, vendo-os apenas como o que são, pensamentos, sentimentos, sensações, a nada além disso. Ao aprender a observar de forma crítica, você irá romper a sequência de associações que surge habitualmente após cada pensamento. Por exemplo, o pensamento droga, tenho que parar de me preocupar com o trabalho se transforma em veja só que interessante. Um pensamento sobre problemas no trabalho entrou na minha consciência. O pensamento ai, meu joelho está me matando, se transforma em um sinal do meu joelho chegou ao meu cérebro. Se essas observações começarem a se transformar em pensamentos críticos, como geralmente ocorre, eu devia ter terminado aquele projeto mais cedo, e não tão em cima do prazo final, tente voltar ao processo da simples observação. O cultivo desses hábitos mentais geralmente requer bastante prática. Ainda assim, nossa pesquisa indica que mesmo um exercício simples já pode fazer diferença. Muitas pessoas relatam benefícios após meros 20 minutos de prática. As melhores instruções para a prática dessa técnica vêm de um curso de redução do estresse por meio da meditação da consciência plena, a forma mais comum de meditação secular ensinada em centros médicos na atualidade. Se quiser tentar a meditação da consciência plena antes de frequentar um curso, pode começar por conta própria, fazendo exercícios de respiração. 1. Escolha o momento do dia em que você esteja mais desperto e alerta. Sente-se no chão ou numa cadeira, mantendo a coluna reta e uma postura relaxada, porém ereta, de modo a não ficar com sono. 2. Agora, concentre-se na respiração, nas sensações que ela provoca em seu corpo. Observe como seu abdômen se move a cada inspiração e expiração. 3. Concentre-se na ponta do seu nariz, observando as diferentes sensações a cada respiração. Quando notar que foi distraído por outros pensamentos e sensações que possam ter surgido, simplesmente volte sua concentração mais uma vez para a respiração. Você pode praticar com os olhos abertos ou fechados, o que for mais confortável. Recomendo que tente durante 5 ou 10 minutos de cada vez, de preferência 2 vezes por dia. Assim que se sentir mais confortável, poderá aumentar a duração das sessões. Quando sentir que já pegou a prática da respiração da consciência plena, deixe de usar a respiração como âncora de atenção e permita que seu foco repouse em qualquer que seja o conteúdo dominante da sua mente consciente a cada momento, seja um pensamento, seja um sentimento, seja uma sensação corporal. Cultive a percepção do que está acontecendo sem pensar no fato nem julgá-lo. Você também pode experimentar uma técnica que eu pratico, chamada varredura corporal. 1. Sente-se no chão ou numa cadeira, mantendo a coluna reta e uma postura ereta e relaxada, para não ficar com sono. 2. Faça sua atenção perambular sistematicamente pelo corpo, de um lugar a outro. Dedos do pé, tornozelo, perna, joelho. Note a sensação específica em cada local, como um formigamento, pressão ou temperatura. Não pense nessas partes do corpo, apenas vivencie as sensações. Dessa forma, você cultivará a consciência corporal no contexto da percepção acrítica. 3. Se começar a se perder em meio a pensamentos ou sentimentos, volte a atenção à respiração, para reencontrar o foco. Recomendo praticar a varredura corporal de 5 a 10 minutos, de preferência 2 vezes por dia. Depois de algumas semanas, você possivelmente perceberá que sua relação com os pensamentos, sentimentos e sensações mudou e agora consegue vivenciá-los com menos críticas, pânico ou obsessões. Conseguirá estar ciente deles sem ficar preso no redemoinho que costumam gerar. Fortalecendo sua percepção acrítica, você evita que os pensamentos e as sensações tomem conta da sua mente. Paradoxalmente, uma das estratégias mais eficazes para aumentar a atividade da ínsula, tornando-se, assim, mais autoperceptivo, é praticar a meditação da consciência plena.
Um estudo feito em 2008 revelou que pessoas que haviam praticado a meditação da consciência plena todos os dias durante cerca de 8 anos tinham uma ínsula maior que indivíduos do mesmo sexo e idade que não meditavam. Como é possível que a mesma prática aumente e diminua a autopercepção? A resposta está no que gera autopercepção e no que exatamente queremos dizer com esse termo. Se você se sente tão arrebatado pelas sensações internas que tem dificuldade em agir normalmente, é provável que tenha níveis normais de sinais internos. Isto é, níveis normais de atividade na ínsula, mas que reage a eles com sensações ou pensamentos catastróficos. Nessa situação, a meditação da consciência plena irá transformar sua reatividade, baixando o volume dos sinais que chegam à amígdala e ao córtex orbitofrontal. Porém, se você tem dificuldade em discriminar seus sinais corporais internos, a meditação da consciência plena poderá amplificá-los, aumentando o volume dos sinais emitidos pela ínsula. Em outras palavras, a meditação da consciência plena tem um efeito regulador sobre a mente. Se você tiver uma carência de autopercepção, ela poderá tornar suas sensações internas mais salientes e vívidas. Se for hiperciente, sentindo e ouvindo seus sinais internos de forma extremamente vívida, a meditação poderá lhe trazer uma espécie de equilíbrio, fazendo com que você não seja perturbado por esses ruídos internos. E esse equilíbrio acabará por reduzir a intensidade dos próprios sinais. À semelhança do que ocorre com todas as outras dimensões do estilo emocional, as mudanças duradouras virão com a prática mental que modifica os padrões de atividade cerebral. No entanto, você também poderá ajustar seu ambiente para estimular ou desestimular a autopercepção. Para aumentar sua autopercepção, reduza o número de distrações e escolha ambientes calmos, que lhe permitirão perceber seus sentimentos e sensações internas com mais facilidade. Esses são os sinais que você quer perceber. As coisas ao seu redor são o ruído de fundo, as distrações. Reduzindo esse ruído, seus sinais internos ficarão mais audíveis. Para diminuir sua autopercepção, faça o oposto e arranje sua vida de modo a ter mais estímulos externos nos quais se concentrar. Por exemplo, deixe o rádio ligado, mas não permita que ele se transforme num ruído de fundo. Realize muitas tarefas ao mesmo tempo, checando o e-mail enquanto assiste à televisão, ou escutando música enquanto trabalha. Isso fará com que você tenha menos recursos de atenção para dedicar às sensações internas, fazendo com que estas se tornem menos perceptíveis. Atenção! Um sinal claro de que você é concentrado demais é o fato de sua família ou seus colegas reclamarem de que você não escuta o que estão lhe dizendo enquanto trabalha. Outra pista. Você se concentra de forma tão intensa num aspecto de uma situação que deixa de enxergar o quadro geral, como quando um estudante se concentra tanto na fonte e na formatação de um trabalho escrito que deixa de perceber que o conteúdo em si é incoerente. Por outro lado, um estilo desconcentrado também tem seus problemas. Problemas que boa parte da indústria farmacêutica adora tentar resolver, em especial se você for um jovem em idade escolar. Você deixa de perceber o que as pessoas estão lhe dizendo, pois está perdido em seu próprio mundo. Tem dificuldade em terminar uma tarefa antes de ser distraído por outra e, quando lê, percebe que, ao chegar ao final de uma tela ou página, já esqueceu o que leu no início. O extremo concentrado da dimensão atenção resulta de uma ativação maior em certas regiões cerebrais, como o córtex pré-frontal e o córtex parietal, que constituem um circuito para a atenção seletiva. O córtex pré-frontal é indispensável para manter a atenção, e o córtex parietal atua como um leme para o cérebro, dirigindo a atenção para certos objetos e permitindo a concentração em alvos específicos. Ao contrário, no extremo desconcentrado o córtex pré-frontal apresenta baixa atividade e a atenção é movida pelos estímulos, o que quer que ocorra ao seu redor, tal coisa irá atrair sua atenção. Você passa de um estímulo a outro sem nenhum leme interno que guie sua atenção. Portanto, para melhorar o foco é preciso aumentar a atividade dos córtices pré-frontal e parietal. Se você não gosta de ser concentrado demais, seu objetivo deve ser reduzir a atividade no córtex pré-frontal. Isso abrirá sua mente a novos estímulos presentes no ambiente, como, por exemplo, seu filho parado à porta do seu escritório em casa, implorando para que você vá brincar com ele. Essa qualidade da atenção se caracteriza por altos níveis de sincronia de fase aos estímulos do ambiente, de modo que tais estímulos são sincronizados com as oscilações neurais já presentes. O resultado é uma atenção mais receptiva. Para melhorar a concentração, recomendo mais uma vez a meditação da consciência plena.
Em pesquisas recentes feitas no meu laboratório, descobrimos que os praticantes experientes, ao se concentrarem num objeto, atingem níveis mais altos de ativação nos córtices pré-frontal e parietal. Siga as instruções da sessão Autopercepção para fazer os exercícios de consciência plena da respiração e o rastreamento corporal. Quando estiver confortável com essas práticas, passe à meditação de atenção focada, também chamada concentração unidirecional. 1. Em um ambiente no qual não haja distrações, sente-se com tranquilidade, com os olhos abertos. Encontre um objeto pequeno, como uma moeda ou um botão da sua camisa. É importante que o objeto de atenção seja visual, e não a própria respiração ou imagem corporal, ou outros objetos mentais. 2. Concentre toda a sua atenção nesse objeto. Fixe os olhos nele. 3. Se sua atenção perambular, traga-a calmamente de volta ao objeto. Pratique essa técnica diariamente, de início por 10 minutos. Se você perceber que consegue manter a concentração durante a maior parte do tempo, aumente o tempo de prática a aproximadamente 10 minutos por mês, até chegar a 1 hora. Se você considerar que sua atenção é excessivamente concentrada e quiser ampliá-la para absorver melhor o mundo, a meditação de monitoramento aberto ou de presença aberta poderá empurrá-lo para essa direção da dimensão atenção. Na meditação de monitoramento aberto, sua atenção não é fixada em nenhum objeto específico. Em vez disso, você cultivará uma percepção da própria percepção. Recomendo começar com uma prática de meditação de atenção focada, como a centrada na respiração, que lhe dará um nível básico de estabilidade de atenção, facilitando a meditação de monitoramento aberto. As instruções básicas são: 1. Em um ambiente tranquilo, sente-se numa cadeira confortável, com as costas retas e o corpo relaxado. Mantenha os olhos abertos ou fechados, como achar mais confortável. Se estiverem abertos, mantenha o olhar baixo e os olhos ligeiramente desfocados. 2. Mantenha uma percepção clara e uma abertura para o ambiente que o cerca. Conserve a mente calma e relaxada, sem focá-la em nada específico, embora ela deva estar totalmente presente, clara, vívida e transparente. 3. De forma suave, observe qualquer objeto que apareça no centro da sua consciência, mas não se fixe nele. A ideia é observar o próprio processo de pensamento, dizendo a si mesmo algo do tipo: percebo que a primeira coisa na qual estou pensando ao me sentar para meditar é. 4. Dê atenção plena ao objeto mais chamativo da sua consciência a cada momento, concentrando-se nele de modo a excluir todo o resto, mas não pensando nele. Isto é, você está simplesmente ciente do objeto. Observando da forma mais desinteressada possível, mas não o explore intelectual e conscientemente. Pense no objeto de atenção como se fosse um quadro emoldurado exposto em um museu, ou um filme, algo que não tenha grande relevância para você. 5. Gere um estado de abertura total, no qual sua mente seja ampla como o céu, capaz de receber e de absorver qualquer pensamento, sentimento ou sensação. Quando surgirem pensamentos, apenas permita que passem pela sua mente sem deixar rastros. Ao perceber ruídos, imagens, sabores ou outras sensações, deixe que como estão, sem se envolver com eles nem os rejeitar. Diga a si mesmo que eles não conseguem afetar o equilíbrio sereno da sua mente. 6. Se notar que sua mente está passando para outro pensamento ou sentimento, permita que isso aconteça, deixando que esse novo objeto entre na sua consciência. Ao contrário das formas de meditação dedicadas a fortalecer a atenção, você não deverá tentar afastar o pensamento invasor. Em vez disso, consinta que sua mente se volte para ele. A diferença fundamental dessa técnica em relação à meditação focada na respiração, que descrevi anteriormente, é que na meditação de monitoramento aberto não temos um único foco para o qual a atenção deva ser redirigida caso comece a divagar. Em vez disso, você deve apenas estar ciente daquele que é o centro da sua atenção a cada momento. 7. Volte sua mente para esse novo objeto de atenção, como fez com o primeiro. 8. Prossiga durante um tempo que varie entre 5 e 10 minutos. Muitos praticantes dessa forma de meditação sentem adquirir uma espécie de percepção panorâmica, na qual estão conscientes também de seus pensamentos e sentimentos, além do ambiente externo. Um estudo que fizemos em 2009 sugere a razão para isso. Usando o eletroencefalograma, descobrimos que, quando as pessoas praticam a meditação de monitoramento aberto, ela modula suas ondas cerebrais de um modo que as torna mais receptivas a estímulos externos, isto é, elas apresentam sincronia de fase. Uma marca característica da atenção concentrada.
Lembre-se da metáfora do lago no capítulo anterior. Se jogarmos uma pedra num lago calmo, veremos as ondulações com muita clareza. Porém, se o lago for turbulento, teremos dificuldade em distinguir a ondulação gerada pela pedra. Da mesma forma, se nossa mente estiver calma, seremos mais receptivos aos estímulos que nos chegam, o que é expresso pela sincronia de fase das oscilações corticais a esses estímulos. Para transformar a sua capacidade de atenção você precisará de alguma prática. Mas, como a atenção é um constituinte básico de tantas outras coisas, acredito que o esforço vale a pena. E creio também que a maioria dos praticantes irá observar benefícios após um curto período de prática. À semelhança do que ocorre nas outras dimensões, você pode ajustar seu ambiente de modo a que ele se acomode ao seu estilo de atenção, minimizando a possibilidade de que interfira em seus objetivos. Para aumentar seu foco, você precisa minimizar as distrações. Mantenha seu ambiente limpo, em especial o de trabalho, eliminando o maior número possível de estímulos externos. Ou seja, limite o ruído, sobretudo as conversas. Se puder fechar a porta, não hesite em fazer isso. Procure executar uma tarefa de cada vez. Se estiver postando algo em redes sociais, não faça nada além disso, nem mesmo escutar música. Quando usar um computador, mantenha apenas um programa aberto, um navegador ou um programa de e-mail, mas não ambos. Se estiver escrevendo ou usando uma planilha ou outro programa qualquer, feche o navegador e o e-mail e desative quaisquer alertas de mensagens recebidas. Se você for hiperconcentrado, tente criar um ambiente que o ajude a alargar sua atenção. Deixe livros e revistas espalhados e ceda à tentação de apanhar um deles, mesmo que supostamente devesse estar concentrado em alguma outra coisa. Se estiver trabalhando no computador, mantenha a porta do seu quarto ou escritório aberta, para poder ouvir o mundo exterior, e toque uma música de fundo. Se tiver uma janela, não a bloqueie com cortinas ou persianas, e tente posicionar sua mesa de modo que lhe permita ver o que ocorre lá fora, onde provavelmente encontrará muitas distrações. Coloque fotos de pessoas queridas em seu escritório, para poder olhar para elas enquanto trabalha. Ajuste um alarme no seu celular ou computador para que ele toque a cada 20 ou 30 minutos, rompendo sua concentração e forçando-o a prestar atenção no mundo ao redor. Resiliência. À primeira vista, pode parecer estranho que alguém queira se recuperar das adversidades de forma mais lenta, mas certamente existem pessoas que se recuperam rápido demais. Para levar uma vida emocional saudável, você precisa ser capaz de sentir as próprias emoções e de responder a elas, o que é difícil se costuma avançar muito rápido, a ponto de ter apenas um contato superficial com seus sentimentos. Temos a tendência de usar a duração de uma emoção como um sinal de sua intensidade. Assim, a capacidade de seguir adiante após uma adversidade pode fazer com que você sinta que seu afeto é abafado, que não consegue vivenciar as emoções de forma tão intensa quanto gostaria. Para ter relações saudáveis, você precisa ser capaz de sentir as emoções dos outros e de reagir a elas. Se for extremamente resiliente, os demais podem pensar que você não tem sentimentos ou que cria uma barreira emocional ao seu redor. Uma pessoa de recuperação muito rápida pode ter dificuldade em vivenciar a empatia ao observar a dor ou a desgraça dos outros. Parte da resposta de empatia consiste em sentir a dor alheia. De fato, pesquisas recentes mostram que, quando sentimos empatia, o cérebro ativa muitos dos circuitos que são acionados quando sentimos dor, quer seja física, quer não. Os benefícios de uma recuperação mais rápida são mais fáceis de entender. Se as adversidades afetam seu funcionamento normal durante longos períodos, elas poderão impedi-lo de atingir seus objetivos e dificultar seus relacionamentos. Caso se veja atolado em seu próprio lamaçal emocional, é possível que negligencie a família, os amigos e o trabalho. A marca característica de um estilo de recuperação lenta diante das adversidades é a presença de poucos sinais, ou de sinais fracos, passando do córtex pré-frontal para a amígdala, como resultado de uma baixa atividade no córtex pré-frontal ou da presença de poucas conexões, ou de conexões disfuncionais, entre o córtex pré-frontal e a amígdala. Pacientes com depressão que apresentam recuperação lenta, que ficam devastados por qualquer frustração ou revés, têm uma conectividade muito baixa entre essas regiões. A recuperação rápida diante das adversidades resulta de uma forte ativação do córtex pré-frontal esquerdo em resposta aos problemas e de uma forte conectividade entre o córtex e a amígdala.
Se sentir que precisa aumentar sua resiliência, você deverá aumentar a atividade do córtex pré-frontal, em especial no lado esquerdo, ou fortalecer as vias neuronais entre o córtex e a amígdala, ou ambos. Se sentir que possui uma resiliência que é tão grande a ponto de chegar a prejudicar sua resposta emocional natural em seus relacionamentos, seu objetivo será reduzir a atividade do córtex pré-frontal e enfraquecer suas conexões com a amígdala. Para cultivar maior resiliência e se recuperar mais rapidamente das adversidades, recomendo a meditação da consciência plena. Por gerar equilíbrio emocional, essa técnica o ajudará a se recuperar, mas não tão rápido. À semelhança do que faz com a atenção, tornando-o concentrado, mas não hiperconcentrado. A meditação da consciência plena enfraquece a cadeia de associações que nos faz pensar obsessivamente numa adversidade. Quando, então, ficamos empacados nela. Por exemplo, a perda de um emprego pode fazer com que seus pensamentos passem de desemprego à perda do plano de saúde, perda da casa e falta de força para seguir em frente. A meditação da consciência plena fortalece as conexões entre o córtex pré-frontal e a amígdala, promovendo um equilíbrio que o ajudará a evitar esse tipo de círculo vicioso. Se seus pensamentos começarem a saltar de uma catástrofe para a seguinte, você terá os recursos mentais necessários para fazer uma pausa, observar a facilidade com que a mente entra nesse ciclo, notar que esse é um processo mental interessante e resistir, sem ser jogado no abismo. Recomendo que comece com uma forma simples de meditação da consciência plena, como a focada na respiração, descrita anteriormente. Se a prática da meditação da consciência plena não aumentar tanto quanto você gostaria a velocidade da sua recuperação, o treinamento em reavaliação cognitiva poderá ajudar. Essa técnica, que é uma forma de terapia cognitiva, ensina as pessoas a repensar as adversidades, de forma que passam a acreditar que elas não são tão extremas nem duradouras quanto poderiam ser. Por exemplo, se você cometeu um erro no trabalho e se deixou invadir por pensamentos aflitivos, talvez comece a pensar que não é muito inteligente, que provavelmente cometerá o mesmo tipo de erro outras vezes e que isso irá acabar com a sua carreira. São esses enganos de pensamento que a reavaliação cognitiva tenta corrigir. Em vez de considerar que o erro representa seu trabalho como um todo, você é treinado a perceber que ele foi uma anomalia e que poderia ter sido cometido por qualquer um. Em lugar de pensar que o erro reflete uma qualidade consistente e fundamental sua, você passa a considerar a possibilidade de havê-lo cometido porque teve um dia ruim, ou porque não dormiu o suficiente na noite anterior, ou porque todos somos falíveis. Ao questionar a precisão dos seus pensamentos, a reavaliação cognitiva pode ajudá-lo a reenquadrar as causas do seu comportamento e, portanto, da sua aflição. Esse tipo de treinamento cognitivo envolve diretamente o córtex pré-frontal, resultando numa maior inibição pré-frontal da amígdala. O padrão característico da resiliência. Se, por outro lado, você decidir passar para o lado de recuperação lenta da dimensão resiliência, talvez para fortalecer sua capacidade de sentir empatia, precisará enfraquecer as conexões entre o córtex pré-frontal e a amígdala. Existem muito poucas pesquisas sobre como fazer isso, mas uma estratégia consiste em se concentrar intensamente em qualquer emoção negativa ou dor que esteja sentindo como resultado de uma adversidade. Isso pode ajudar a sustentar essa emoção, ao menos por algum tempo, aumentando, assim, a ativação da amígdala. Você também poderá se concentrar na dor de alguém que esteja sofrendo e descrevê-la por escrito, como por exemplo: tudo dá errado na vida de Aaron. Sua ex-namorado persegue, ele corre o risco de perder o emprego porque a empresa em que trabalha está fazendo cortes de pessoal. E o proprietário do apartamento em que ele mora o está ameaçando de despejo por causa dos constantes atrasos no pagamento do aluguel. Ele mal consegue se levantar da cama de manhã e tem crises de choro frequentes. Utilize essas descrições para se concentrar nos aspectos específicos da dor ou do sofrimento que você poderia sentir em resposta ao sofrimento alheio. Esse exercício provavelmente resultará numa ativação mais sustentada do córtex cingulado anterior, da ínsula e da amígdala, o circuito relacionado com a dor e o sofrimento. Você também pode praticar uma forma de meditação do budismo tibetano chamada Tonglen, que significa tomar e receber. Nessa técnica, destinada a cultivar a compaixão, temos de visualizar outra pessoa que esteja sofrendo, absorver sua dor e transformá-la em compaixão. Ela é muito eficaz no cultivo da empatia. Para começar, pratique esse exercício durante 5 ou 10 minutos, 4 ou 5 vezes por semana. 1. Visualize, da forma mais vívida que conseguir, alguém que esteja passando por um sofrimento.
Pode ser um amigo ou parente doente, um colega com problemas no trabalho, um vizinho em meio a uma crise conjugal. Quanto mais próxima for a pessoa, mais forte e clara será a visualização. Se você tiver a sorte de não conhecer ninguém que esteja sofrendo, tente visualizar um desconhecido, como um catador de lixo, uma criança faminta, uma pessoa com câncer. 2. A cada inspiração, imagine que está absorvendo o sofrimento dessa pessoa. Sinta-o visceralmente, e ao inspirar, imagine a dor passando por suas narinas, atravessando o nariz e chegando aos pulmões. Se for difícil imaginar o ato de absorver fisicamente o sofrimento, imagine que a pessoa está se livrando dele a cada inspiração sua. Quando expirar, invoque uma imagem de dor e aflição saindo do corpo da pessoa, como a neblina que se dissipa sob o sol forte. 3. A cada expiração, imagine que esse sofrimento é transformado em compaixão. Direcione esse sentimento piedoso para a pessoa. Quando expirar, imagine a respiração fluindo na direção dela, como um presente de empatia e amor que irá envolvê-la e invadi-la, acalmando sua dor. Existem maneiras de ajustar o ambiente para fazê-lo se acomodar ao seu estilo de resiliência. Para acelerar sua recuperação, tente, se possível, abandonar a situação na qual ocorreu o problema e vá para um ambiente com menos carga emocional. Por exemplo, se você acabou de ter uma briga com seu cônjuge, deixe a zona de combate e saia para caminhar na rua, ou ao menos vá para outro cômodo da casa. Se o que você deseja é tornar sua recuperação mais lenta e conseguir sentir o sofrimento por mais tempo e de forma mais intensa, tente fazer o oposto, permaneça na situação associada à adversidade ou encha seu ambiente de lembretes que o façam recordar o problema. Intuição social. Poderíamos pensar que todas as pessoas querem modificar seu estilo de intuição social para se tornarem o mais socialmente intuitivas possível. Afinal, pesquisas sobre inteligência emocional e social afirmam que uma habilidade maior nessa área conduz a um êxito maior no amor, no trabalho e na vida em geral. Porém, é possível que um foco excessivo nos sinais e eventos sociais acabe por interferir nas atividades cotidianas. Por exemplo, se você não conseguir interagir com seus colegas de trabalho sem captar as mensagens veladas transmitidas por eles, talvez tenha dificuldade em agir da melhor forma possível e prefira ser um pouco mais distraído. O cérebro de uma pessoa que se situa no extremo desnorteado da dimensão intuição social se caracteriza por baixa atividade no giro fusiforme e alta atividade na amígdala. No extremo oposto, uma pessoa socialmente intuitiva tem altos níveis de ativação do giro fusiforme e atividade na amígdala que varia de baixa a moderada, o que lhe dá a capacidade de captar sinais sociais extremamente sutis. Para melhorar a intuição social, temos que aumentar a atividade no giro fusiforme e reduzir a atividade na amígdala. Por outro lado, para reduzir a hiperintuição é preciso reduzir a atividade do giro fusiforme e aumentar a da amígdala. Para aumentar a atividade do giro fusiforme, assim melhorando, consequentemente, a intuição social, o primeiro passo é prestar atenção para detectar as pistas sociais, sobretudo as mais sutis. Precisamos nos concentrar no que está acontecendo ao nosso redor, o tom de voz, a linguagem corporal, a expressão facial. Trata-se, essencialmente, de uma questão de prática. 1. Comece a praticar com estranhos. Quando estiver em público, escolha um casal ou um pequeno grupo de amigos e observe-os discretamente. Preste atenção sobretudo na face, que transmite muitas informações. Lembre-se de olhar para o rosto das pessoas quando as observar e, em especial, quando interagir com elas. 2. Aproxime-se o suficiente para ouvir a conversa, desde que consiga fazê-lo de forma discreta. Recomendo tentar essa prática num espaço com muitas pessoas, como uma festa, uma loja apinhada de gente ou o saguão de um cinema. Observe se o tom de voz das pessoas corresponde à sua linguagem corporal e expressão facial. 3. Se não corresponder, você provavelmente entendeu algo errado. Tome nota do fato e aplique essa lição às próximas pessoas que observar. 4. Quando achar que já consegue discernir o que as pessoas estão sentindo, tente o mesmo com amigos ou colegas. Você também pode cultivar a intuição social por meio da meditação da consciência plena, descrita anteriormente. Nesse caso, utilize os sinais sociais como objetos da sua consciência plena. Agora, pratique prestar atenção nos olhos das pessoas, que transmitem os sinais mais verdadeiros de seu estado emocional. Por serem tão breves, muitas vezes as expressões faciais passam despercebidas, de modo que deixamos de notar importantes sinais sociais. Embora a pesquisa sobre a eficácia desse treinamento para melhorar a capacidade de captar sinais sociais ainda seja recente,
é provável que qualquer treinamento para detectar esses sinais aumente a ativação da área fusiforme do sulco temporal, uma região situada nos lobos temporais que costuma ser ativada em resposta aos estímulos sociais. Como esse treinamento torna mais apto a interpretar a linguagem da face dos olhos, provavelmente o fará se concentrar nessas áreas com mais frequência. Nem que seja porque os sinais passarão a ser mais significativos e interessantes. A voz, a postura e a linguagem corporal também transmitem sinais sociais e emocionais. Existem exercícios específicos para aumentar sua sensibilidade a esses outros canais de comunicação? 1. Para aumentar sua sensibilidade aos sinais vocais das emoções, vá a um lugar público. O metrô, uma lanchonete agitada, uma loja repleta de pessoas ou o terminal de um aeroporto. Feche os olhos e preste atenção nas vozes ao seu redor. Concentre-se em vozes específicas, mas não dê atenção ao que elas dizem, e sim ao seu tom. 2. Descreva para si mesmo o que esse tom de voz transmite. Serenidade, alegria, antecipação, ansiedade, estresse, etc. Teste sua própria capacidade, abrindo os olhos e observando o que vier a seguir. Um encontro que termina com uma das pessoas indo embora bufando provavelmente foi caracterizado por emoções negativas. 3. Agora, faça o mesmo com a postura e a linguagem corporal. Quando observar uma conversa, note a orientação do corpo das pessoas, o modo como se sentam ou ficam em pé, os gestos que fazem. 4. Escolha um canal. Tom de voz, linguagem corporal. Para ser o foco de sua atenção. Durante um dia inteiro. Quando estiver num transporte público, no trabalho ou cercado de parentes, amigos ou colegas, procure oportunidades para se afastar um pouco da situação, mesmo que por apenas um minuto, de modo a se tornar um observador. E não um participante. Pratique os passos 1 e 2, ou o passo 3, dependendo do canal no qual você esteja se concentrando. 5. No dia seguinte, escolha outro canal e repita o exercício. Acho que você ficará surpreso ao ver quanto esse exercício simples pode aumentar rapidamente sua sensibilidade aos sinais sociais. Se você se sente extremamente afetado pelos sinais que as outras pessoas transmitem a ponto de querer se mover na direção do extremo desnorteado do espectro da intuição social, terá que dar um descanso ao seu giro fusiforme. Evite encarar os outros. Use seu treinamento de atenção para afastar seu foco da linguagem corporal e do tom de voz das pessoas. Exercitando menos sua área fusiforme, você diminuirá a atividade de base dessa região e se tornará menos consciente da linguagem dos sinais sociais. Existem algumas maneiras de alterar o ambiente de modo a ajustá-lo ao seu grau de intuição social. Se você estiver no lado desnorteado da dimensão e ficar satisfeito com isso, programe-se para passar pouco tempo com outras pessoas, sobretudo com as desconhecidas. Isso irá limitar as situações nas quais você interpreta erroneamente os sinais sociais ou sente dúvida quanto ao seu significado. Um emprego que lhe permita trabalhar em casa pode ter o mesmo efeito. Se, por outro lado, você tiver uma alta intuição social e for distraído com facilidade pelos sinais sociais, limite suas interações a momentos específicos do dia, durante os quais elas não poderão afetá-lo de forma intensa. Ao interagir com os demais em momentos programados do dia, durante intervalos e refeições, você conseguirá limitar esse tipo de distração. Se for estudante, procure estudar sozinho, e não numa biblioteca, num café ou em outro espaço público, restringindo, assim, as intromissões sociais. Sensibilidade ao contexto. A incapacidade de discernir corretamente o contexto social pode levar a respostas emocionais que são adequadas em um contexto, mas não em outros. É razoável sentirmos uma ansiedade extrema em situações perigosas, mas não em situações seguras. Se não consegue diferenciá-las, corre o risco de sofrer de transtorno do estresse pós-traumático. No outro extremo, que é menos comum, uma pessoa excessivamente antenada talvez perca a noção de seu eu verdadeiro, pode perceber que altera seu comportamento para se adaptar a cada contexto. Nesse caso, talvez seja desejável tornar-se um pouco mais desligada. Pessoas extremamente antenadas com o contexto tendem a ter fortes conexões entre o hipocampo e áreas do córtex pré-frontal que controlam as funções executivas e registram as memórias de longo prazo no neocórtex. Os desligados tendem a possuir conexões mais fracas. Existem poucas pesquisas sobre como fortalecer ou enfraquecer essas conexões. As melhores pistas vêm de estudos sobre o transtorno do estresse pós-traumático.
particularmente a chamada terapia de exposição, que consiste numa exposição progressivamente mais direta a sinais específicos associados a um trauma, porém num contexto seguro. Por exemplo, se uma mulher foi assaltada numa rua escura e fica aterrorizada sempre que sai de casa, o terapeuta talvez lhe ensine, em primeiro lugar, um exercício de respiração que ela poderá usar para se manter calma diante de sinais que geram ansiedade. A seguir, pedirá à paciente que imagine a rua em que foi assaltada. Quando ela conseguir fazer isso, o terapeuta talvez a leve até o bairro. E depois até a própria rua, sempre acompanhada de mais alguém que ela conheça e em plena luz do dia. Presumindo que o local seja seguro durante o dia, essa terapia ajudará a vítima a distinguir entre o contexto do dia e o da noite. A terapia de exposição tem o objetivo essencial de ajudar os pacientes a processar implicitamente a segurança do contexto atual em contraste com o perigo do contexto traumático. Com base no êxito da terapia de exposição, podemos supor que uma estratégia geral para melhorar a sensibilidade ao contexto é nos habituarmos gradualmente aos sinais que nos deixam ansiosos ou irritados. 1. Para relaxar com mais facilidade, comece com uma técnica de respiração simples da Hatha Yoga. Com os olhos fechados, preste atenção na respiração, exatamente como se faz na meditação da consciência plena, contando a duração de cada inspiração e expiração. 2. Depois de ter contado durante várias respirações, aumente a duração de seu ciclo respiratório, para que dure um segundo a mais. Continue a aumentar a duração enquanto se sentir confortável e então mantenha essas respirações prolongadas por 5 minutos. 3. Observe se a inspiração e a expiração têm a mesma duração. Se uma delas for mais longa, tente prolongar a outra, para que durem o mesmo tempo. Prossiga por 5 minutos e então abra os olhos. Quando se sentir confortável com esse exercício respiratório, passe para o treinamento do contexto. Vou usar o exemplo de um chefe que lhe causa tanta ansiedade que você começa a suar só de pensar nele, e essa ansiedade se reflete em sua vida familiar. O mesmo princípio deve funcionar com qualquer outra fonte de ansiedade ou medo. 1. Faça uma lista dos sinais e comportamentos específicos do seu chefe que o incomodam. Ele talvez goste de passar perto da sua mesa durante o dia. Talvez fique reparando se você sai mais cedo. Pode ser que ele desaprove os relatórios ou outros informes que você lhe entrega. Tente ser o mais específico, vívido e detalhado possível. 2. A seguir, num contexto seguro, como em sua casa durante o fim de semana, invoque, de forma calma e gradual, imagens mentais associadas ao seu chefe. Imagine exatamente o aspecto de seu chefe observando você ao final do dia. Visualize seu rosto enquanto ele lê o seu trabalho. 3. Simultaneamente, faça o exercício de respiração. Prossiga até se sentir confortável e relaxado, apesar de imaginar a cara irritada de seu chefe e o hábito que ele tem de passar perto da sua mesa. Pratique esse exercício por 15 minutos. Você provavelmente sentirá algum benefício após praticar essa técnica durante 4 sessões. Melhorando sua capacidade de distinguir entre o contexto do trabalho e o de casa, esse exercício deverá ajudá-lo a distinguir também outros contextos, assim, a ter respostas emocionais mais apropriadas para cada um deles. Embora não existam estudos que comparem a atividade cerebral antes e após o treinamento, o fato de a terapia de exposição ajudar pacientes com transtorno do estresse pós-traumático sugere que ela funciona por fortalecer as conexões entre o hipocampo, o córtex pré-frontal e outras áreas do neocórtex. Não foram feitas pesquisas explicitamente focadas em fazer com que as pessoas passem para o lado desligado da sensibilidade ao contexto nem claramente dirigidas ao estudo das maneiras de enfraquecer as conexões do hipocampo com o córtex pré-frontal e o neocórtex. Porém, se você sentir que poderia se beneficiar do fato de ser um pouco mais desligado, deixando de adaptar seu comportamento a cada contexto de uma maneira excessivamente forçada, recomendo os exercícios que cultivam a autopercepção. Ao se tornar mais consciente dos seus pensamentos, sentimentos e sensações corporais, você conseguirá regular melhor suas respostas emocionais, de modo que elas não mais serão tão afetadas pelo contexto externo. Você também pode ajustar o ambiente para que ele se acomode à sua sensibilidade ao contexto. Se você não é muito antenado, minimize o número de contextos diferentes que frequenta. Vá a reuniões nas quais haja vários conhecidos, em vez de lugares cheios de desconhecidos. Procure viajar e visitar novos lugares na companhia de pessoas próximas. Assim, embora o ambiente físico seja novo, o ambiente social será familiar e confortável. Se,
por outro lado, você sentir que está tão antenado que se sente impelido a ajustar seu comportamento a cada pequena mudança do contexto, a ponto de parecer fingido, tente limitar a gama de contextos em que transita, para minimizar as mudanças desencadeadas por novas situações. Dessa maneira, você se lembrará de seus hábitos mentais essenciais que se mantêm constantes independentemente do contexto. Mude seu cérebro transformando sua mente. Todos os exercícios deste capítulo trabalham a mente para modificar o cérebro. As técnicas apresentadas, sejam elas inspiradas em tradições contemplativas milenares, seja em terapias psiquiátricas atuais, têm a capacidade de alterar os sistemas neurais que existem na base das 6 dimensões do estilo emocional. A decisão de modificar seu estilo em qualquer dessas dimensões deve se basear na introspecção cuidadosa, que lhe permita saber se seu perfil emocional o impede de ser quem você quer ser e de levar a vida que deseja. Para isso, naturalmente você precisará compreender a si mesmo. O que não é fácil quando estamos tentando discernir a maneira como respondemos às dificuldades emocionais. Espero que os questionários do capítulo 3 tenham ajudado. Espero também que você tenha percebido que a pessoa que você é hoje não precisa ser a mesma que será amanhã e que cada um de nós pode criar seu estilo emocional. As emoções nos ajudam a apreciar os outros e o mundo que nos cerca. Elas dão sentido à vida, tornando-a gratificante. Desejo que você oreça em seu bem-estar e ajude outras pessoas a fazer o mesmo.